Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E hoje nós vamos falar, entre outras coisas, aqui do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, que ontem teve mais um jogo, né? Fechando a rodada, a nona rodada, se encerrou ontem com a realização de um jogo lá em Divinópolis, onde o líder Guarani, o líder do grupo, recebeu o Vila Real de Machado, o time do nosso amigo Wellington Simeão. E o Guarani goleou pelo placar de 4-0. Inclusive eu tive a oportunidade de ver o jogo, de assistir o jogo. Lamentavelmente, né, 4 erros de saída de bola do goleiro, do zagueiro, enfim. Quiseram dar uma de Fernando Diniz, né, trabalhando com o goleiro. Infelizmente, quando acordaram já estava 2-3-0. E só no primeiro tempo já estava 3-0. No segundo tempo o Guarani fez mais um, inclusive. Se quisesse, teria feito muito mais. Então, infelizmente, a proposta de jogo ontem do Vila Real foi muito equivocada. Nós temos os gols aí. Aí, ó que lambança. Ó, um chutou em cima do outro, parecia jogo de pebolim, né? Sobrou para o atacante que fez o gol. Numa saída errada do goleiro. E aí outra saída errada. Olha, lá tocaram pro zagueiro, pro goleiro, dividiu, sobrou pro atacante, gol, 2-0. Que bobeira de saída de bola, gente. Comemorando ali 2-0. O terceiro, vocês vão ver que foi outra saída errada do time do Vila Real. Olha lá, com o goleiro, entregou pro cara. Olha lá. Brincadeira, né? É brincadeira, o erro infantil. E no último lance, já no segundo tempo, aí não aparece, mas também teve uma saída errada que originou a tomada de bola aqui pela ponta direita. Então 4-0, resultado mais do que justo. O Guarani é a melhor campanha do campeonato. Por quê? Chegou ontem a 24 pontos, vai ganhar mais 3 do Atlético de Três Corações, não precisa nem entrar em campo, que vai ser o último jogo, seria contra o Atlético, que está punido, e o Guarani vai ganhar mais 3 pontos. Vamos ver como é que ficaram as classificações. Olha, o grupo A, claro que não mudou nada, porque ontem o jogo foi apenas do grupo B. Mas só para a gente rememorar, né? O Coimbra tem 20, já está classificado. O Contagem tem 12 e o América de Teófilo tem 10. Os dois têm chance ou de ficar com a segunda vaga ou de ser um dos dois melhores terceiros colocados. E depois vem o Boston City com 5 e o Social com 2, esses dois últimos já fora de qualquer possibilidade de brigar pela classificação. Agora sim, o grupo B, onde nós tivemos a mudança no jogo de ontem, o Guarani chegou a 24 pontos, então o Guarani hoje é o melhor time da competição e vai chegar a 27, porque como eu falei, o próximo jogo seria contra o Atlético de Três Corações e o Guarani já vai ganhar mais 3 pontos. Então o Guarani a gente pode dizer até que vai ter 27 pontos a partir da próxima rodada, quando termina, aliás, a fase de classificação. Agora ali todo mundo tem chance, a exceção feita ao Vulcão. O Tupinambás é o segundo colocado, já está classificado também. Em terceiro, o Inter de Minas, que tem 14. Em quarto, o Vila Real, que tem 12. E em quinto, o Vulcão, que tem 8 pontos. Então, o Vila Real, se ganhar, pode ir a 15. Pode passar o Inter de Minas, inclusive, que já encerrou a sua... Encerrou não, né? Tem o Inter de Minas... joga contra o próprio Vila Real. Então, daqui a pouco nós vamos ver os confrontos. Eu estou só de cabeça lembrando isso. Então, o Vila Real, se ganhar, ele vai a 15, ele passa o Inter de Minas e pode ser um dos dois melhores terceiros colocados ainda. Tem chance, mas vai depender dos outros terceiros colocados também. Então, só quem não tem chance ali é o Vulcão. E no grupo C, nós temos o Uberaba já classificado com 16 pontos. Nós tivemos aí um pique na telinha, mas olha, o Uberaba tem 16, já está classificado. O ESUB tem 13
está brigando ali com o Nacional de Uberaba e com o próprio Paracatu. Todo mundo tem chance de ser o segundo e até um dos dois melhores terceiros. Só quem não tem chance, claro, é o Araguari, que marcou um gol e sofreu 28. Brincadeira? Tem um saldo de 27 gols, saldo negativo de 27 gols. Então, a situação dos grupos do Brasil, do Mineiro da série da segunda divisão. E nós teremos aí também, vamos trazer aqui para você, a próxima rodada, que vai ser no final de semana. Amanhã nós vamos falar sobre ela, inclusive, onde nós já vamos destacar todos os confrontos, lembrando, mais uma vez, que o Guarani não vai precisar jogar, porque o adversário seria o Atlético de Três Corações, e como o Atlético de Três Corações foi punido, foi caçado, então o Guarani vai chegar a 27 pontos dentro da tabela de classificação. Então está dado o recado do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Lembrando que o Vulcão está se preparando para o jogo do próximo sábado, 3 horas da tarde, todos os jogos serão às 3 horas. Então o Vulcão cumpre a última participação dele em Juiz de Fora, onde vai jogar contra a equipe do Tupinambás. Inclusive o Vulcão realiza um treinamento na sexta-feira pela manhã no Ronaldão, almoça e por volta de meio-dia, o treinamento vai começar às 8, por volta de meio-dia, deixa Poços de Caldas em direção a Juiz de Fora, onde pernoita e joga no outro dia às 3 horas da tarde, diante do Tupinambás. É apenas um jogo para cumprimento de tabela. Para o Tupinambás, tem uma validade porque tem um percentual de conquista. O Tupinambás já é, na pior das hipóteses, o segundo colocado. Só que tem um percentual de pontuação. E na outra fase, o percentual ele determina a posição nas melhores equipes, né? São 8 equipes, lembrando que os 2 primeiros de cada grupo se classificam. Como são 3 grupos, são 6 classificados. Com os outros 2 melhores terceiros colocados, as somatórias são 8. E aí a divisão é sobre o percentual de conquista. Quanto por cento atingiu cada clube. Por quê? No grupo do Vulcão, por exemplo, tinha 6 equipes até a semana passada, quando caçaram o Atlético de Três Corações. E nas outras, eram 5 participantes. Então tem que ter um percentual. E é pelo percentual que vai ser feita a esquemática do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo no geral. Que tem vantagem. O primeiro vai ter aquele negócio de jogar a última partida em casa e etc. Né? Então tem essas vantagens aí. Então para o Tupinambás, o jogo é importante. Para o Vulcão é só cumprir tabela. Por isso que ontem a gente já anunciou aqui que o preparador de goleiros fez um acordo com o clube, já foi embora, o Gilson, né? O Gilson já foi embora. Outros 2 jogadores também, o Eleutério e também o Bahia, foram embora, né? Porque já não podiam jogar nesse compromisso por cartões. Tinha um terceiro. Então o clube já negociou com eles, já foram embora. Então vai cumprir tabela. E tomara que o Marcelo Albino conquiste um bom resultado lá, o técnico, porque a gente sabe da luta dele, do sacrifício que foi pegar um time nas condições que o Marcelinho pegou. Então, ele pegou para ajudar, colaborar com um time da cidade. Ele falou que está aqui, parece que está esperando o nascimento do filho, né? E por isso não aceitou até propostas de trabalhar fora. E, aliás, na semana que vem, vou convidar o Marcelinho para vir aqui no nosso programa, para ele falar da carreira dele e falar especificamente sobre o que ele está desenhando para o futuro como técnico de futebol. Porque ele tem licença A da Confederação Brasileira de Futebol. Ele pode trabalhar em qualquer equipe do Brasil, né, porque tem essa especificação dada pela CBF. E pegou o Vulcão nessas condições. Então tomara que ele termine com chave de ouro, pelo menos para encerrar
o ciclo dele nessa nova etapa do Vulcão. É isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte para falar do Campeonato Amador. Eu vou trazer hoje os resultados da segunda rodada da Série A do Campeonato Amador. A Série B nós vamos deixar para amanhã, tá bom? Vamos conferir então, olha, a segunda rodada no último sábado, nós tivemos lá no Bandolão a vitória do Independente sobre a equipe do Nova Aurora pelo placar de 2-1. Tivemos também a derrota do Guarani, é meio surpreendente esse resultado, não pela capacidade do Cocal, claro, mas pela representatividade do próprio Guarani. O jogo foi sábado também no Bandolão, Guarani 0, Cocal 2. Tivemos também o Real Boca Juniors sendo goleado pelo Curimbaba. O jogo aconteceu também no sábado, lá no Bandolão, 4-0 para o Curimbaba. E nós tivemos também lá no Bandolão, já na quinta-feira, dia 10, o Juventude perdendo para o Coritiba pelo placar de 2-1. E nós vamos falar agora também sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, já que ontem nós tivemos 2 jogos, né? Ontem o Brusque venceu o Ituano lá em Santa Catarina, voltou a jogar em Brusque, na cidade dele, 1-0 para o Brusque. E o Guarani ganhou do CRB, 2 que estão lá brigando para não caírem, o Guarani ganhou de 2-1. Não mudou muito para o Guarani não, quer ver? Ó? Nós temos a classificação aí, vamos tirar a telinha isso. Lá, o Santos é líder com 56, Novo Horizontino 54, Sport 53, Mirassol 50. São os 4 melhores, lembrando que o Vila Nova com 49, o Ceará com 48, o América também com 48, tem chance e continuam brigando pelo G4. E aí nós temos o Coritiba com 44, o Operário 43 junto com o Avaí, com 42 o Amazonas, o Goiás tem 41, com 36 o Paysandu e o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta tem 35 e a Chapecoense tem 34. E ali na zona do rebaixamento hoje, apesar da vitória do Guarani, ele está lá embaixo ainda, olha. O CRB tem 33, o Brusque 33, o Ituano tem 31 e o Guarani tem 28 pontos ganhos na classificação geral. E vamos ver, um jogo será aliás, amanhã nós já temos um jogo do Santos, né? Joga lá em Chapecó, contra a Chapecoense, ó. Chapecoense e Santos, o líder vai a Chapecó, que está brigando para não cair. Depois nós temos na quinta-feira um jogo também, o América Mineiro enfrenta o Goiás. Nós teremos na sexta-feira 2 jogos, né, na sexta-feira. O Brusque recebe o CRB e o Amazonas enfrenta o Avaí. 3 jogos serão no sábado, Vila Nova e Coritiba, Mirassol e Novo Horizontino, Ituano e Ceará. E 3 jogos no domingo, Operário do Paraná e Paysandu, Ponte Preta e Guarani, o derby, hein? Esse jogo vai pegar fogo em Campinas. E o Sport, que enfrenta
o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Recife. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vamos ver a Série A. Já vamos começar com a classificação da Série A. O Botafogo é líder com 60, o Palmeiras tem 57, Fortaleza tem 55, Flamengo 51, São Paulo 47, Internacional 46. São os times que estão brigando ali na zona da Libertadores. Na zona da Sul-Americana, tem o Bahia com 45, Cruzeiro 43, Atlético Mineiro com 40, Vasco da Gama com 37, o Grêmio e o Criciúma com 35. E aí numa zona neutra, o Bragantino e o Juventude com 34, o Atlético Paranaense com 31 e o Fluminense ainda corre risco, tem 30 pontos. E na zona vermelha tem o Vitória com 29, junto com o Corinthians, o Cuiabá com 26 e o Atlético Goianiense, que tem só 21 pontos ganhos até agora. Lembrando que 2 jogos serão amanhã pelo Brasileirão. São Paulo e Vasco no Morumbis, Fortaleza e Atlético Mineiro lá em Fortaleza, no Ceará. 2 jogos na quinta-feira. Nós teremos na quinta Flamengo e Fluminense, é o Fla-Flu lá no Rio, Corinthians e Atlético Paranaense em São Paulo. 3 jogos na sexta-feira, Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma e Cruzeiro jogando diante do Bahia. 2 jogos no sábado, Internacional e Grêmio, ao Grenal lá em Porto Alegre, Vitória e Bragantino. E um jogo fecha esta rodada no domingo. O Juventude lá em Caxias do Sul recebe o Palmeiras. Olha, eu queria falar também da Libertadores Feminina antes da gente ir aqui para o intervalo, já que o Corinthians chegou à fase semifinal e vai enfrentar o Boca Juniors. O Corinthians enfrentando o time que eliminou o Santos nos pênaltis. Foi 0-0 no tempo normal e o Boca ganhou nos pênaltis por 4-2. Pega as brabas do Corinthians. Corinthians e Boca vão torcer para o Corinthians passar para ir para a final. Porque o outro jogo será entre o Santa Fé e o Independente Dragonas, né? É o Independente Del Valle que recebe o nome de Dragonas, né? Numa homenagem aí à força que o time tem no continente sul-americano. Santa Fé e Independente, daí sai o outro finalista do campeonato da Copa Libertadores Feminina. Tomara que tenhamos o Corinthians mais uma vez campeão, time brasileiro na parada. E nós vamos fazer o seguinte, vamos para mais um bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque nós temos ainda aqui especializado da Caldense e é claro que nós vamos falar da Seleção Brasileira de Futebol. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte. Eu queria falar do vôlei masculino adulto da Caldense, que está classificado para a semifinal da Lidarp. Olha o time na formação aí. Na manhã de domingo, né, a equipe masculina de vôlei da Caldense acabou entrando em quadra contra o time da cidade de Monte Santo de Minas. Jogo válido pela segunda fase da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, na Lidarp. Quartas de finais. E orientado pelo técnico Marco Aurélio e pelo assistente técnico Paulinho Toni, a Caldense superou o time sul-mineiro por 3-0 no ginásio Luiz Sodré Aires.
com parciais de 25-14, 25-17 e 25-19. A semifinal será entre Caldense e Guaranésia, dia 20 de outubro, 10h30 da manhã, na sede social da própria Caldense. Quem passar fará a final no dia 10 de novembro, contra o vencedor de Poços de Caldas e Paraguaçu. O elenco da Caldense contou com Estevão, o Arthur, o Gabriel, o Caio, o João, o Cauã, o Bernardo, o Joaquim, o Gabriel, o Guilherme, o Marcelo, o Otávio, o Gabriel, outro Gabriel, né, e o Douglas. Então tá aí a informação principal do time de voleibol masculino adulto da Caldense, semifinalista da Lidarp. Eu queria falar também do judô, já que nós temos aí o judoca Davi Infante, da Caldense, foi vice-campeão paulista na categoria dele. O judoca participando aí de aspirante 2024 na categoria sub-18, meio pesado, terminou a competição como vice-campeão. A disputa aconteceu no sábado em São Bernardo do Campo, lá no ginásio poliesportivo municipal Ado Moisés Dibe. O Campeonato Paulista de Judô é uma das competições mais difíceis, mais disputadas e mais importantes do país dentro da modalidade. Parabéns então ao Davi Infante, vice-campeão paulista de judô. E também, já que estamos falando da Caldense, os times de vôlei adulto e master da veterana feminino fizeram dobradinha na final da Lidarp 2024. No último domingo, as equipes de vôlei feminino da Caldense fizeram a final da Lidarp entre si. Então, a categoria adulto lá no ginásio Luiz Sodré Aires, sede do clube, a equipe adulto livre, que leva o nome Caldense Postos, foi a grande campeã ao vencer o Master Caldense por 3-0, com parciais de 25-16, 25-12 e 25-16. Duas equipes, portanto, da Caldense brilhando aí na final da Lidarp. O Master jogou com Edilene, Denise, Flávia, Keila, Elaine, Eliane, Luciana, outra Denise, né? A Mônica, a Níbia, a Renata, a Cláudia, a Claudiomara e a Érica. E o adulto livre com Fabiola, Marília, Jadila, Gabriele, Isabelle, Caroline, Verônica, Ana, Cecília e a Jaqueline. Tá dado o recado também do vôlei. E nós vamos ter aqui em Poços a maratona Rota do Vulcão XCO, né? Que vai agitar o Cristo. Eu nem sei se a pronúncia correta é esta, mas XCO é uma maratona XCO, né? Do maratona Rota do Vulcão, no próximo fim de semana, acontecendo essa maratona Rota do Vulcão no Parque do Cristo, na sede de São Domingos. A competição organizada pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas é voltada a ciclistas de todos os níveis, não federados também podem participar. As provas acontecem domingo, a partir das 8 da manhã, mas no sábado haverá treinos. Entre as categorias da maratona estão Elite, Pro, Sport, Mamute, E-Bike e Master. Haverá também subcategorias. Então, é uma competição interessante. As inscrições ainda estão abertas, podem ser feitas no site do www.maratonarotadovulcão.com.br. Então, domingo, dia 20, 8 da manhã, categoria E-Bike, a partir das 8, depois tem categoria 5 voltas, categoria Mamute, categoria 5 voltas, enfim, as categorias todas se sobrepondo com a participação durante todo o dia em Poços de Caldas. Bom, gente, hoje tem rodada das eliminatórias, né? Hoje nós vamos começar com a classificação das eliminatórias sul-americanas. Olha, a Argentina é líder com 19, a Colômbia tem 16, em terceiro o Uruguai com 15 e o Brasil hoje é o quarto colocado com 13 pontos. Depois tem o Equador e a Bolívia
com 12. E a Venezuela tem 11 pontos. Lembrando que os 6 primeiros têm classificação direta e o 7º colocado participa de uma repescagem. Hoje seria a Venezuela. Depois tem Paraguai, Peru e Chile na classificação. Aliás, o Peru, que é o adversário de hoje. Vamos ver os jogos de hoje. O Brasil joga hoje contra o Peru. Mas hoje teremos Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia, e às 9h45 da noite, Brasil e Peru. Vamos conferir o último treinamento desta seleção brasileira, ainda no estádio Bezerrão, lá em Brasília. O jogo será no Mané Garrincha, né? Aí o time treinando, participando, teve aqueles tradicionais autógrafos, né? O Brasil buscando esse aprimoramento. Os jogadores treinaram à tarde de domingo lá no estádio do Gama, foram recebidos novamente por uma multidão de torcedores. Por isso que o Brasil sempre gosta de jogar lá em Brasília, que tem um carinho acima da média pelos torcedores. A seleção brasileira encerrou domingo, então, a série de treinamento lá no Bezerrão, e o técnico Dorival Júnior já disse que vai fazer 3 mudanças na equipe, né? Ele vai colocar 3 jogadores diferentes aí para poder cumprir, inclusive uma mudança necessária, porque o Paquetá levou o 2º cartão. E ali no meio, ele vai colocar um deles, será o Gerson, né, do Flamengo. E tem mais uma mexida também no meio campo e outra pela lateral. O Vanderlan vai jogar pela lateral. O Danilo, que é um cara um misto de terceiro zagueiro e lateral, sai para o time ficar um pouco mais ofensivo. Então hoje, gente, 9h45 da noite, tem Brasil e Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E nós estamos terminando o nosso programa aqui. Grande abraço e eu volto amanhã com mais um Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço.